Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A tecnologia a favor do rebanho. Pesquisadores usam câmeras térmicas para monitorar a saúde e também o ciclo reprodutivo de vacas. A técnica ajuda a identificar perdas gestacionais e torna a pecuária mais precisa e conectada. Essa lente especial se chama termografia, uma técnica aliada na pecuária leiteira. Na EPAMIG, em Uberaba, a pesquisa começou em 2016, mas os resultados de agora já apontam para uma revolução no manejo reprodutivo, na prevenção de doenças e na saúde dos rebanhos. Ela nada mais é que uma câmera que tem uma lente especial e ela transforma o calor irradiante, né, da superfície corporal do animal em uma escala de cores e através dessa escala de cores a gente consegue saber a temperatura. A câmera faz tudo à distância, mede a temperatura em pontos específicos do corpo e transforma tudo em imagem colorida. É assim que os pesquisadores conseguem perceber detalhes que podem passar despercebidos na rotina da fazenda. Nessa parte de temperatura, há alguns sinais característicos do estro, que é, por exemplo, a hiperemia e o edema vulvar, que nada mais é que o inchaço dessa região da vulva, devido à grande circulação sanguínea que tem, né? Uma mobilização sanguínea nessa região. Então esse foi o nosso primeiro estudo com esses animais, né, na fase do ciclo estral, e a gente conseguiu realmente ver que durante diferentes partes da fase do ciclo estral, essa temperatura corporal ela tinha alterações. A mamite é um velho fantasma para quem vive do leite. Um problema que pode impactar a produtividade e exigir tratamentos caros. Essa tecnologia ela pode ser usada como um identificador, às vezes até precoce, né, desse processo inflamatório. Os estudos preliminares mostram que na região abdominal, uma diferença de até 0,9 graus Celsius pode indicar uma perda gestacional. Parece pouco, mas para quem depende de cada bezerro nascido, é uma pista importante. Identificar essa perda gestacional, né, a gente consegue direcionar, alocar os recursos, né, do animal que precisa receber um atendimento veterinário, por exemplo, e até mesmo adiantar esse animal ser alocado num lote especial para ser inseminado o mais rápido possível. Em 2020, um estudo inédito consolidou a termografia como ferramenta científica no Brasil. O que hoje ainda é pesquisa, em breve pode estar na mão de mais produtores. Um trabalho da EPAMIG está avaliando a termografia na rotina durante toda a gestação. Os resultados já foram enviados para publicação em uma revista científica e devem abrir caminho para que a tecnologia avance dos currais experimentais para as fazendas comerciais. A identificação de uma perda gestacional ou a identificação de um evento reprodutivo como o estro, né, num todo diluindo, há uma tecnologia relativamente barata, né, perto do prejuízo que esses eventos podem causar para o produtor. Mas a inovação não para na lente térmica. As vacas da raça Gir, que são modelo dessa pesquisa, também carregam colares inteligentes. Enquanto a vaca rumina, esse colar aqui registra cada atividade dela. Tempo de descanso, movimentação, ofegação. Tudo vai direto para a tela do computador. Assim o produtor sabe quase em tempo real como anda a saúde do rebanho. A vaca caminha menos? Pode ser indício de dor. Rumina menos? Pode ter algo errado na digestão ou no conforto. Tudo vira número e alerta. Quando há uma mudança nesse comportamento, ele pode ser um indicativo, né, de algum evento importante, que seja de saúde ou reprodutivo, e a gente consegue ser mais assertivo também, né, no manejo desse animal. O comedouro automático identifica exatamente quanto cada vaca come, envia os dados para o computador e ainda cruza com informações do colar inteligente. No final, o produtor ganha um prontuário digital que conta a história de cada animal. Tem várias aplicações, desde realmente do ganho de peso até identificando aí eventos como o baixo consumo, que pode ser indicativo de algum problema de sanidade, alguma doença, né? Quem investe em informação, investe em futuro. A ciência faz nascer bezerros mais saudáveis, leite de melhor qualidade e um campo onde homem e máquina trabalham lado a lado. Uberaba já é a capital do zebu, né? Então a gente tem toda essa concentração e toda essa importância realmente regional e a nível nacional, né? E a gente está deslanchando realmente nessas tecnologias, uma instituição que vem sendo vanguardista nesse quesito. O agronegócio desempenha um papel importante para o desenvolvimento dos municípios da região norte do Rio de Janeiro. Por isso, conta com o apoio da Universidade Estadual do Norte Fluminense para melhorar toda a cadeia produtiva.
O revirar da terra prepara o solo para mais um plantio. Assim, Guilherme segue no cultivo da cana-de-açúcar há muitos anos. Ele também trabalha com o gado, atividades que o produtor rural segue como herança de família. É uma herança do meu pai, cara, que ele era produtor rural e minha avó tinha uma fazenda de vaca de leite e tal, então eu cresci nesse meio e segui essa vocação. Campos, acho que era um polo industrial que a gente não imagina o valor que isso tinha. No entanto, a realidade não é nada positiva, já que a agricultura tem sofrido com muitas perdas na produção. Atualmente, a preocupação de Guilherme é o clima instável que desregula qualquer previsão de safra. Aqui, no mesmo ano, a gente perde produção por falta de chuva, por seca e por excesso. Porque, às vezes, no mesmo ano a gente tem seca e um período de muita chuva num período curto. Quer dizer, vem água demais e essa água não é bem aproveitada. No intuito de entender a fase atual e buscar incentivos e capacitação para enfrentar estes problemas, a UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, realiza a 18ª edição da Semana do Produtor Rural. É uma oportunidade muito grande, né, muito boa, do produtor rural estar recebendo conhecimento daqui da academia, né? A gente tem um recurso, um aporte financeiro, um recurso público sendo investido na universidade e grande parte desse investimento é transformado em pesquisa. O encontro oferece 62 cursos de atualização, treinamento e qualificação profissional voltados para as realidades do campo. A semana é voltada especialmente para produtores rurais, técnicos agrícolas, estudantes e interessados na área. Em média, os produtores fazem aqui 6 cursos, que é muito difícil ele conseguir fazer uma bagagem muito grande. Todos os cursos são presenciais, vivenciais, e bastante cursos são na área externa, ou seja, tem uma parte teórica aqui e uma parte prática, onde que ele vai vivenciar uma horta, a criação de ovinos ou uma formulação de ração. Então, assim, a gente tem uma diversificação muito grande, atendendo todos os níveis de produtores. Nos municípios da região, o agronegócio é responsável por impulsionar a agricultura, a pecuária e a agroindústria, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Além de gerar oportunidades de trabalho para os moradores, ele ajuda a valorizar as áreas rurais, promovendo melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida das comunidades. Guilherme segue na luta, mas diferentemente do que ocorreu com ele, o único filho não seguirá no ramo do pai. Meu filho é médico, seguiu outra profissão. E outra coisa triste nisso é que não vai ter renovação, cara. Porque o jovem não quer isso mais não. Outro ponto importante é que o agronegócio incentiva a inovação e o uso de tecnologias modernas, tornando a produção mais eficiente e sustentável. Isso também atrai investimentos e fortalece a economia regional, tornando os municípios mais autossuficientes e menos dependentes de outras atividades econômicas. Inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Rio de Janeiro, em parceria com a UENF, vai realizar o lançamento oficial do Plano Safra da Agricultura Familiar. É um incentivo de estímulo financeiro e a gente conta com a participação maciça aí dos pequenos produtores, principalmente, que vão ser os melhores beneficiados desse programa. O Brasil ampliou os mercados para produtos nacionais. A Coreia do Sul agora pode importar couros e peles. A Malásia está importando guaraná em pó e a África do Sul compra sementes de canola do Brasil. Essa semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a abertura de novos mercados para produtos brasileiros. Com mais de 51 milhões de habitantes, alto poder de consumo e um setor industrial altamente desenvolvido, a Coreia do Sul é um dos principais mercados consumidores globais de couro.
insumo estratégico para as indústrias da moda, calçado, móveis e automóveis. E agora, o país pode importar couros e peles em cru do Brasil. Em 2024, o Brasil exportou mais de 2,8 bilhões de dólares em produtos agropecuários para o país asiático, com destaque para soja, cereais, farinhas e carnes. Outro mercado aberto recentemente foi o de guaraná em pó para a Malásia. O produto, nativo da região amazônica, é um dos produtos da biodiversidade brasileira com maior demanda do mercado internacional. O Brasil lidera a produção global de guaraná e é o principal exportador do insumo. A Malásia, com mais de 34 milhões de habitantes e uma indústria alimentícia em expansão, importou do Brasil mais de 1,27 bilhão de dólares em produtos agropecuários em 2024, com destaque para o complexo sucroalcooleiro, fibras e produtos têxteis, cereais, farinhas, café e carnes. A África do Sul também é um novo parceiro comercial para as sementes de granola. O país possui 63 milhões de habitantes e importou cerca de 635 milhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil no ano passado, com destaque para carnes, açúcar, cereais e café. E o mercado de café segue atento aos desdobramentos da tarifação do produto aos Estados Unidos. O setor cafeeiro segue em ritmo lento, focado nas possibilidades de destino com a possível tarifação americana de 50% a produtos brasileiros. De acordo com pesquisadores do CPEA, a oferta está aumentando, já que as atividades com o Robusta estão finalizadas e a colheita do Arábica segue em bom ritmo. O café solúvel, que tem o Robusta como matéria-prima, é alvo de preocupação com a taxação, já que tem os Estados Unidos como importantes compradores. Vale ressaltar que a variedade cultivada no Brasil ganhou mercado com a dificuldade de produção e logística de outros países produtores. O CPEA avalia ainda que, com a taxação, a concorrência brasileira com produtos asiáticos estaria comprometida. E aqui no mercado interno, o arroz e o algodão seguem com preços firmes. Olha só. Com demanda firme e restrição nas vendas, os preços do arroz em casca seguem firmes no Rio Grande do Sul. Os produtores seguem cautelosos à espera de valorizações e apenas pequenos lotes estão sendo negociados. De acordo com pesquisadores do CPEA, as cotações internas também são sustentadas pela expectativa de novas exportações. O volume embarcado em junho foi expressivo e animou os vendedores, já que isso impacta na redução dos estoques e nas cotações domésticas. O preço do algodão também não variou muito na última semana. Pesquisadores do CPEA explicam que, apesar do avanço na colheita e expectativa de safra recorde, a qualidade do produto não está uniforme. Segundo o Centro de Pesquisas, desde o final de junho, o indicador CPEA-Exalc, com pagamento em 8 dias, varia em torno de 2%, sem conseguir superar os R$ 4,17 a libra-peso. O Bioparque, localizado no Rio de Janeiro, confirmou casos de gripe aviária. 4 galinhas de Angola morreram na semana passada. Exames realizados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária confirmaram a contaminação por gripe aviária. O Bioparque afirmou que adotou todas as medidas necessárias para controle e também prevenção da disseminação do vírus. A área de savana onde estavam as aves que morreram vai continuar isolada e em quarentena por mais 14 dias. As demais áreas serão reabertas hoje para visitação pública. Os funcionários que tiveram contato com as aves estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. E o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou ontem à tarde que mais 4 países retiraram as restrições à exportação de carne de frango brasileira depois da conclusão do foco de influenza aviária registrado no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul. Entre eles, Kuwait, Bahrein, Albânia e Turquia. Ao todo, agora são 34 países que seguem sem restrição à exportação de carnes de aves do Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador da carne bovina brasileira, respondendo por 12% das exportações,
atrás apenas, sabe de quem? Da China, que concentra 49% do total embarcado pelo Brasil. Dados da SECEX mostram que em junho o volume adquirido pelos norte-americanos já foi o menor desde dezembro do ano passado, mas as exportações totais de carne bovina brasileira tiveram o segundo melhor resultado do ano, beirando as 270 mil toneladas. Quem chega para fazer uma análise completa para a gente é o Tiago Bernardino de Carvalho, que é coordenador pecuária CPEA. Bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, satisfação estar junto aqui com vocês, Record News Rural, para bater um papinho sobre todo esse imbróglio, podemos dizer, mas o cenário da pecuária, vamos dizer, pré e pós-tarifa do Trump. Pois é, e olha, pelo que a gente anunciou aqui, a gente pode já imaginar que caso a tarifa seja realmente implantada, o setor de carne bovina deve ter um impacto menor em relação a outros, por exemplo, como café e suco de laranja? Eu acredito que sim, por alguns pontos. Uma, obviamente, a dependência dos Estados Unidos em relação à carne brasileira não é como do café, não é como da laranja ou como outros produtos, até mesmo do próprio ovo, né? Mas quando a gente pensa no cenário mundial em que a carne bovina vem trabalhando em 2025, a gente está falando dos menores estoques de carne bovina desde 2006. Então, em 20 anos, é o menor estoque de carne bovina mundial. Então, a partir do momento que eu crio uma barreira, é claro que eu jogo uma penalidade, né, a um país como no Brasil. A gente sente isso no curto prazo, a gente já vai comentar um pouquinho, mas eles também vão sentir. Os Estados Unidos, eles não têm muito espaço para correr. Eles vão comprar carne da Austrália, eles vão comprar carne do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, sim, mas vai inflacionar a carne para o mundo todo. Então, outros países virão comprar nossa carne. Então, eu tenho um fator, sim, de uma dependência não tão grande da carne bovina brasileira em relação ao mercado norte-americano. Você bem citou, China representa praticamente metade das nossas exportações, então se a China falar, vou colocar uma tarifa, aí realmente eu ficaria muito preocupado. Por outro lado, eu tenho uma restrição de oferta de carne bovina no mundo. A gente vem num cenário de baixa produção. Então, leva-se a um entendimento que o Brasil tem um impacto no curto prazo, mas no médio e longo prazo, isso vai voltar ao equilíbrio. O Brasil, pela sua competitividade, tem um cenário interessante pela frente. Ainda olhando para o que aconteceu recentemente aqui em relação ao mercado norte-americano, houve uma corrida de compra, né, alguns meses atrás. Será que já existia ali um temor que uma tarifa pudesse vir a ser anunciada, hein, Tiago? Você pontuou bem. A gente tem aí nos meses de março e abril volumes bem fortes, históricos de exportação de carne bovina para os Estados Unidos, acima de 40 mil toneladas, em abril chegando a próximo de 50 mil, 47 e uns quebrados, mas que seja. Vale lembrar que no mês de abril começou a tarifa de 10%, então alguns players, algumas indústrias estocaram essa carne, elas têm essa capacidade de estocagem, sim, antevendo esse movimento já das 10%, mas também de novas tarifas. Então, foi um movimento que foi feito ao longo dos meses de março e abril. Agora, tem um dado interessante nesses dados aí. Se a gente olha para cá, aí meses de maio e junho não tinha ainda o anúncio da tarifa dos 50%, né, a partir de agosto. Junho, a gente exportou para os Estados Unidos algo em torno aí dos seus 17, 18 mil toneladas, que foi muito parecido com o que a gente exportou em junho de 2024, né, e bem aquém do que dessa corrida aí dos importadores. E se a gente olhar os dados gerais de exportações brasileiras, em junho, é o segundo melhor mês do 2025. A gente só perde para abril, mas muito próximo de abril. Não ficamos muito atrás. E possivelmente esse mês de julho, pelos dados até sexta-feira passada, mostra que a gente vem num ritmo muito forte.
podendo também até mesmo bater o recorde do que a gente registrou ao longo de todos os meses de 25. Então, olha que interessante, sim, os Estados Unidos é importante, são 12% ao média, que representa as exportações ou representaram até junho. Mas os Estados Unidos representa praticamente 2,5% da nossa produção. A gente tem um grande mercado mundial dependente da nossa carne. E é isso que eu acho que é interessante a gente analisar. O impacto ele vem nesse curto prazo. Mas eu tenho um cenário que os próprios números de junho e até mesmo julho mostram que o mercado brasileiro ele pode ser direcionado para outros players. Pois é, então, posto tudo isso à mesa, né? Você disse, olha, os Estados Unidos não tem muito para onde correr, não. Né? O estoque mundial está baixo. O Brasil é uma potência quando a gente fala também em carne bovina. Você acredita que, então, possa acontecer uma redução da tarifa voltada justamente para a carne bovina brasileira? Olha, Kelly, é importante a gente sempre destacar que a gente está falando com um comerciante. Antes de ser político, o Trump é um empresário. Ele vai negociar, ele vai defender os interesses deles. E ele também sabe que o calcanhar dele começa a ser apertado, porque eu tenho uma inflação de alimentos nos Estados Unidos. Então, ele, obviamente, e não estou defendendo a posição dele, né, porque realmente foi muito agressivo, mas ele está chamando a mesa para negociar. A gente está vendo negociações com diferentes países, principalmente a Ásia. Então, o Brasil, eu acredito sim que tende a haver essa negociação. Pode ser talvez uma negociação mais ríspida pelo fator político, mas necessariamente há uma penalidade também para os Estados Unidos, para o povo norte-americano. O hambúrguer fica mais caro, o café da manhã norte-americano vai ficar mais caro. Então, eu acredito que sim, abre-se uma margem, dada a inflação nos Estados Unidos e dado essa baixa oferta de carne no mundo, para a gente ter essa negociação. Agora, um parênteses aqui. A gente está falando, em termos de Brasil, das líderes, praticamente líderes mundiais. JBS, Marfrig, Minerva, juntamente com a Tyson, Cargill norte-americana, tem as chinesas, mas eu tenho, por exemplo, os Estados Unidos com uma operação na Austrália, eu tenho Minerva com operações na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, que vão ser as fornecedoras de carne para os Estados Unidos, que abre a possibilidade dessas indústrias aqui no Brasil também direcionar para outros países. Então, a gente tem que entender a estratégia a ser adotada nas negociações, porque envolve estratégias políticas, econômicas, envolve estratégias industriais e até mesmo, claro, da dinâmica produtiva no Brasil. Mas, com certeza, abre-se muito espaço para negociação, no meu ponto de vista. Tiago, eu acho importante, né, a gente sempre abrir uma janela histórica e analisar, até porque como muita gente acompanha o Record News Rural e é do agro, é do campo, mas também tem aquela pessoa que mora na cidade, que muitas vezes não acompanha o setor e é uma oportunidade para a gente esclarecer. Porque no passado, o Brasil importava carne bovina, né? E hoje passou a ser o líder, na verdade já há um bom tempo, líder de exportação, de produção. Como é que a gente transformou, como é que a gente deu esse salto, hein, Tiago? Olha, é uma prosa boa aqui, é uma prosa boa para quem está acompanhando o Record News. A gente teve uma evolução muito grande no campo, principalmente nos últimos 15 anos, seja campo, seja indústria processadora. Como eu citei há pouco, nós somos as líderes mundiais. A gente fala do JBS, ele é líder mundial. Listou, abriu capital na Bolsa de Nova York. É um exemplo de uma empresa brasileira que, obviamente, conquistou, mas também muito devido ao campo, né, de muita produtividade. Então, a gente tem toda essa pressão que a gente vê de áreas, a pressão ambiental, a necessidade de uso mais eficiente de água, obviamente do solo, mas se a gente olhar os últimos anos, a gente vem reduzindo a área de pastagem e aumentando a produtividade. Então, a gente se torna líder porque a gente tem condições naturais, área disponível, água, clima. A gente tem sim a tecnologia sendo empregada pelo produtor e tem um processo produtivo muito interessante. Além, obviamente, das próprias organizações, e aqui vale um ponto importantíssimo citar uma CNA,
uma ABCZ, uma Socom, as associações de classe como uma Acrimate, a própria BIEC, que defende, obviamente, as exportações. Então, eu tenho desde classes produtoras até classes industriais, levando a carne brasileira e a pecuária brasileira num cenário global. Então, foi um desenvolvimento da cadeia, mas sim, hoje a gente está produzindo muito mais em menos área, e isso favorece o que a gente chama de competitividade, né? Os custos de produção, seja de confinamento, seja de pastagem, a gente acaba acompanhando custos no mundo todo, né? Em mais de 45 países, nós temos um dos menores custos de produção. Tá? E tem países, por exemplo, uma Europa, que paga-se muito subsídio para manter o produtor no campo, por exemplo, e o custo é infinitamente maior. Então, quando a gente olha a nossa competitividade, dado todo esse cenário natural e, obviamente, emprego de tecnologia, a gente tem uma carne muito eficiente. Então, o mundo ele fica de olho no Brasil. Com certeza, a gente, obviamente, se tornou grandes produtores, mas também os grandes exportadores. Pois é, olha, temos muita preço competitivo, né? A gente tem muita eficiência no campo, Tiago. E com relação a custo, você já explicou para nós. Agora, quando a gente olha no cenário mundial, que cada vez mais demanda, e a gente já analisou aqui que o volume, o estoque, ele está abaixo em relação à demanda, o Brasil é o país que mais consegue escalar do ponto de vista de produção para atender a demanda crescente? Qual que é a sua avaliação? Isso em relação também aos nossos principais concorrentes. Tem 3 grandes produtores de carne bovina no mundo, sim, em volume. Primeiro, os Estados Unidos, com um rebanho de 80 milhões de cabeças. Segundo, o Brasil, que daí com 200 milhões de cabeças, mas a gente já vai passar os Estados Unidos em termos de produção, num curto espaço de tempo. E depois, por incrível que pareça, a China é o terceiro maior grande produtor, mas ela consome muito. É claro que eu tenho uma Austrália, uma Argentina, a gente citou o próprio Uruguai, tenho países da própria África, África do Sul, alguns países, claro, da Europa, que são bons produtores, mas em volume, em escala, a gente tem o Brasil muito bem posicionado. E o que coloca o país? O país ele consegue produzir mais? Aí eu vou comparar os dois maiores, Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem a terminação do animal, ou a engorda do animal, praticamente em confinamento. Mais de 90% dos animais são terminados em confinamento. E a gente aí vem acompanhando o próprio vídeo mostrando o alimento do pasto. A maioria da nossa produção, 75%, 70% da nossa produção é terminada a pasto. Então, a gente tem uma janela também para intensificar essa produção. É claro que essa intensificação eu vou precisar de uma alimentação com alto teor de proteína, energia, e o custo eleva. Mas que seja, a gente tem esse espaço. Então, estou falando da nutrição, somado à genética, à sanidade, o próprio manejo do pasto. Então, a gente tem um espaço que outros países não têm. Eu falei da China, a China não tem mais espaço para produção. A gente fala da Argentina, que tem algo em torno de 50 milhões de cabeças, de novo, o Brasil, algo em torno de 200. A Argentina também não tem tanto espaço para aumentar a produção. Idem Uruguai, idem Paraguai. Se a gente vai para a Austrália já exporta 80% da produção deles. Aqui é o contrário. A gente exporta 30%, 70% fica no nosso mercado. Então, realmente, os vetores mundiais realmente se voltam para o Brasil. Então, desde oportunidades de produção, desde competitividade até a possibilidade de incremento, obviamente, da produção e, invariavelmente, isso concessionado com grãos, obviamente, uma intensificação cada vez maior em áreas ainda realmente com déficit de tecnologia. Então, o cenário ele é muito favorável ao país para aumentar essa escala e até mesmo para colocar uma carne barata para o mundo e uma carne mais barata para o Brasil. E saborosa, deliciosa, porque é o seguinte, em feiras internacionais, Tiago, tive a oportunidade de ir em estande da BIEC junto com a Apex e é um sucesso, porque o pessoal faz degustação. Onde está mais movimentado nas feiras, pode ter certeza que está ali o estande com relação à carne brasileira, viu? Com certeza. E a sua própria pergunta, o que aconteceu nessa evolução da pecuária brasileira? Antigamente a gente era um importador que os
as grandes redes vinham para cá, restaurantes, etc. Aí eles falavam: a carne brasileira não tem padrão, a carne brasileira tem uma qualidade inferior a uma carne argentina e uruguai. Isso daí é década de 80, 90. Hoje é o contrário. A carne da Argentina, do Uruguai, uma carne da Austrália, uma carne dos Estados Unidos são boas, etc. Mas a carne brasileira, em termos de qualidade, em termos de sabor, evoluiu muito. E isso devido a todo esse movimento que ocorreu, obviamente, dentro do sistema produtivo. Então, a gente tem uma carne que é saudável, que é segura, em termos de produção, mas também ela é socialmente, economicamente, ambientalmente muito sustentável. Então a gente tem um cenário aí interessantíssimo, carne segura e de qualidade. Isso a gente encontra na produção brasileira. Tiago, foi muito legal te ouvir, trazer todo esse panorama nosso, viu? Espero contar com você mais vezes aqui no Record News Rural. Um bom dia para você e para toda a equipe do CPEA. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, é um prazer poder estar junto aqui com vocês, passar um pouquinho do nosso dia a dia, conhecimento, informação para todo o público da Record News Rural e com certeza a gente volta. Um bom dia de trabalho a todos. Grande abraço. Um abraço, obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.